Queridos, se fôssemos dar um título para esta mensagem, seria: acredite mais em você e viva acima da média. Queridos, o que é a média? A média é um lugar comum. A média é um lugar onde todo mundo consegue estar. Mas todos nós sabemos, tanto na vida familiar, profissional, espiritual, no dia a dia, nós buscamos galgar patamares mais altos. E quando eu falo em média, eu lembro de uma escada. Por exemplo, estamos falando do reino de Deus. E quando Jacó teve a revelação do reino de Deus, da igreja, ele sonhou com uma escada. Por que ele não sonhou com um elevador, mas sim com a escada? Diz que foi uma escada posta na terra, assim como a igreja não é da terra, foi posta na terra. Disse que a escada tocava o céu. Só a igreja de Cristo, só eu e você conseguimos tocar o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Querido, só vem anjo aqui por causa de você, por causa da igreja. E o Senhor estava sentado sobre ela. Ele era a cabeça da escada, como é hoje a cabeça da igreja. Mas algumas lições simples eu tenho com uma escada. Por exemplo, para subir uma escada, você tem que subir degrau por degrau, fase por fase. A segunda lição é que precisa de esforço, um esforço contínuo para crescer. Agora, tem uma terceira lição que me chama a atenção na escada. É que não importa em que degrau você está na escada. Existem pessoas que estão no topo da escada, mas estão olhando para baixo. E o próximo passo dela vai regredir. Ela está na escada, é verdade, mas ela está na direção errada. Está no reino de Deus, é verdade, mas está na direção errada. A cada dia está perdendo, a cada dia está diminuindo. E talvez nós, às vezes, perguntamos, Deus e eu. De repente você senta como aquela pessoa que está no último degrau da escada. Eu tenho uma notícia para te dar. Não importa se você está no último degrau da escada, ou melhor, no primeiro degrau, lá embaixo. A notícia boa é que se você estiver na direção certa, o próximo passo você vai promovido. O próximo passo vai ser promovido. O seu caminhar vai ser um caminhar de promoção, até chegar na cabeça, chegar em Jesus, que é o cabeça da igreja. Querido, outra coisa eu aprendo aqui, e isso já é dentro do texto que eu li. A Bíblia diz que ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco. Querido, para viver acima da média, primeira coisa, tem que obedecer a Jesus. Tem que seguir a ordem de Jesus. Porque para acreditar em si mesmo, primeiro, tem que acreditar em Deus. Porque você foi projetado por Ele. Você foi criado por Ele. E ao acreditar em você, necessariamente, você tem que acreditar nele, que Ele que te gerou. Eu aprendo. Os discípulos estavam em obediência. Mas mesmo em obediência, entraram no barco, foram para o outro lado, e no meio do caminho, começaram a enfrentar uma tempestade. Querido, tempestade. Se eles estavam debaixo de obediência, e aqui é onde nossa mente entra em confusão. Que normalmente nós, quando pensamos em tempestade, lembramos de Jonas, que enfrentou uma grande tempestade, porque estava em desobediência. E nós então ficamos com a ideia de que toda tempestade é do mal. E ficamos com a ideia de que toda tempestade vem para quem está desobedecendo. Em outras palavras, se Jó sentasse do seu lado, o que você diria? Jó, você está perdendo tudo, meu filho. Você não está vendo que você está no caminho errado? Jó, você está perdendo tudo. Você não está vendo que você não está em santidade? Jó, você só pode estar em pecado. Não é possível, Jó. Queridos, Jó estava obedecendo a Deus.
Jó era fiel a Deus. Mas mesmo assim, Jó enfrentou uma das maiores tempestades da existência humana. Os discípulos estavam em obediência, mas começaram a enfrentar tempestade. Querido, não é novidade. Jesus havia ensinado, ei, no mundo tereis aflições. Jesus não me iludiu, não te iludiu, dizendo, olha, vinde a mim e eu vou fazer de vocês as pessoas mais protegidas e nada vai acontecer com você. Muito pelo contrário, ele disse, olha, se você me seguir, você vai estar andando na contramão do mundo e o mundo todo vai estar contra você. Você vai ter aflição, você vai enfrentar tempestade. A obediência a Cristo provoca tempestade. Só que eu aprendo outras coisas na tempestade. Esta tempestade não era do diabo. Porque normalmente nós, evangélicos, temos o hábito de que algo de ruim que aconteça, a gente diz, foi o diabo. Eu fico imaginando como o diabo fica, puxa vida, tudo eu. Tem coisas que não tem nada a ver com ele, que ele não está nem aí. Às vezes somos nós mesmos, somos o problema. Às vezes somos nós que escolhemos, decidimos, agimos de maneira errada. E quem planta, colhe. E nós colhemos. E o diabo não entrou na história. Ou de repente, como Jesus diz em João 13:7. O que eu faço não sabes tu agora, mas compreenderás depois. Querido, existem coisas que você enfrenta, que o diabo não tem nada com isso. É Deus fazendo algo diferente na tua vida. Você não está entendendo nada, não está compreendendo nada, está até meio confuso, mas Ele manda te dar uma promessa. Você não entende agora, mas eu prometo, você compreenderá depois. Porque Eclesiastes 7:8 diz, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Se você não está vivendo melhor, é porque não chegou o fim ainda.